Olá, eu sou o James Pinheiro e esse é o Advocacy. Uma conversa sobre assuntos do mundo jurídico que nem sempre alguém tem tempo ou paciência para explicar. Previdência Social. Para alguns, uma bomba relógio que vai explodir a qualquer momento. Para outros, um assunto inventado pela imprensa. E para terceiros, algo semelhante ao caviar cantado no samba. Nunca viram, nem provaram, só ouviram falar. No meio desses extremos estamos nós, nossas dúvidas e incertezas. Hoje o programa Advocacy começa a mexer nesse tema difícil, buscando responder o que entendemos ser a primeira pergunta de todas. Quais os princípios técnicos e legais que qualquer pessoa precisa compreender e saber sobre a Previdência no Brasil? E se devemos ou não fazer tal reforma? Para responder essa e outras perguntas, promovendo nossos encontros de saber, o Advocacy trouxe os seguintes convidados e parceiros. Dr. Roberto de Carvalho Santos é advogado, especialista em direito previdenciário, professor e presidente do Instituto de Estudos Previdenciários, IEPREV, membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB-MG e presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Associação dos Advogados do Centro-Oeste de Minas. Também conosco o Dr. Maurício Prado, ele é auditor fiscal da Receita Estadual, aposentado, ex-diretor da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais, AFENG, e do Sindifisco, participante da Frente Parlamentar Mista em defesa da Previdência Social no Congresso Nacional e também participante da Frente Mineira Popular em defesa da Previdência Social. Lembrando que você hoje é o nosso quarto convidado e queremos conhecer as suas dúvidas e opiniões através das nossas redes sociais. Doutor Roberto, inicialmente vamos falar sobre o que realmente compõe a Previdência Social Oficial. Quem tem direito ao acesso? Que benefícios são pagos pela Previdência? Olha, essa é uma pergunta muito importante, porque nós temos hoje 33 milhões de brasileiros que recebem benefícios no âmbito do chamado regime geral de Previdência Social, que é gerenciado pelo INSS, que é a maior autarquia federal do Brasil. E esses benefícios, muitas vezes a gente pensa que é só aposentadoria. Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, e não. O INSS, cumprindo a Lei 8.213 de 91, que é a lei que rege o regime geral de Previdência Social, estipula uma gama de benefícios previdenciários que são eles: pensão por morte, salário maternidade, auxílio doença, auxílio acidente, aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial para quem trabalha em área insalubre, perigosa, área de risco, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, auxílio reclusão para os dependentes daqueles segurados de baixa renda. Então, e além disso, o abono anual, que nós chamamos de 13º salário. Então, é um plano de benefícios, de benefícios que está amparado no maior princípio da Seguridade Social, que é o princípio da solidariedade, visando a dignidade da pessoa humana. Agora, doutor, uma pergunta que eu acho que é importantíssima e talvez ela baliza toda a nossa conversa, né? Quem financia a Previdência Social? Vamos talvez adiantar um pouco aqui do nosso debate, mas quem financia a Previdência Social? Veja, nós tivemos também, por parte do Constituinte Federal de 88, uma sabedoria muito grande. Ele estabeleceu lá, nos seus artigos, principalmente o artigo 194 da Constituição Federal, a Seguridade Social. Lá no artigo 201 estabeleceu a Previdência Social como um dos subsistemas da Seguridade Social, mas lá no artigo 195 estabeleceu quais são as fontes de custeio de todo esse sistema chamado Seguridade Social. Dentro da Seguridade Social nós temos a Previdência Social. Então esse sistema Seguridade Social, que compreende Previdência, Assistência Social e Saúde, são financiados pela diversidade da fonte de financiamento, da base de financiamento, que inclui as contribuições previdenciárias, que são aquelas que nós pagamos sobre as nossas remunerações e os patrões pagam sobre a folha de pagamento, as contribuições sobre o lucro líquido, a COFINS, a CSLL, né, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a COFINS, que é a Contribuição de Financiamento da Seguridade Social, o PIS-PASEP,
Tem a contribuição também que chama concurso de prognóstico, que é de loterias. Então nós temos aí outras fontes de custeio que estão também previstas numa lei. Eu falei da 8.213, que é a lei de benefícios, mas nós temos a lei de custeio, que é a lei 8.212. Então, doutor, deixa só para esclarecer aqui para o nosso telespectador. Então nós temos essa contribuição que o empregado tem descontado no seu salário. Perfeito. O empregador também faz um recolhimento para a Previdência Social, ou seja, está saindo por enquanto do empregado e do patrão. Né? Sim. Tem da CSLL, da COFINS. E aí pode parecer até assim muito elementar, mas talvez quem nos ouve ou quem nos assiste não sabe exatamente. Quem paga COFINS e CSLL? São as empresas. São as empresas, né? As empresas. Ou seja, não sai do caixa do governo, sai das empresas. Perfeito. Ok, desculpa, doutor, só para esclarecer um pouco aqui, porque isso às vezes gera um pouco de dúvida no nosso meio. Perfeito. E além dessas contribuições que a gente diz, as contribuições dos empregados e dos empregadores, também tem uma contribuição dos contribuintes individuais, né? Que são os empresários, os autônomos, que não têm vínculo empregatício. E nós temos no Brasil também a possibilidade de qualquer brasileiro, mesmo que não trabalhe, ser contribuinte da Previdência Social. Um desempregado, por exemplo, ele pode se filiar como facultativo, chamado segurado facultativo. Então nós temos essa diversidade de fonte de custeio que permite que o nosso sistema seja solidário. Porque, ao contrário de muitos modelos de Previdência Social em países desenvolvidos, cujo objetivo da Previdência é só amparar contingências, riscos, no Brasil, a Previdência ela exerce um papel importante de distribuição de renda. É o maior sistema de distribuição de renda que nós temos hoje em vigor, é a Previdência Social, sobretudo o regime geral de Previdência Social. Agora, doutor Maurício, estamos falando aqui sobre essas fontes de financiamento. Doutor Roberto falando da Seguridade Social, que tem saúde, previdência e assistência. Nem todo brasileiro pode usufruir de uma política de saúde ou da assistência. Mas a lei quase que nos obriga a todos a estarmos na Previdência, né? E aí, volto à pergunta aqui, falando das fontes de financiamento. Essa receita especificamente, o doutor Roberto está falando aqui parte do financiamento não é do governo, ou seja, está indo para lá a contribuição, os recolhimentos obrigatórios estão indo para o caixa do governo, porque ao final é o governo que arrecada. E parte vem então do governo que está dentro desse sistema aí de orçamento específico da Seguridade Social. O governo também coloca recursos do orçamento dele na Previdência Social. Bom, nós temos que deixar muito claro que essa previsão ela deriva da Constituição e as fontes de financiamento, como foi bem explicitado aqui, ela vem do empregado, vem do empregador, a contribuição patronal, e também o governo, como patrão do servidor público, ele é obrigado a fazer isso. Só que ele deixa de fazer isso há muitos anos. Então, a receita que deveria ser cheia com a contribuição do governo não tem sido abastecida pelo governo. Então, neste ponto, que pode acontecer o que nós chamamos de um falso déficit da Previdência Social. O governo não cumpre a parte dele. Pois não, doutor. Nós temos um princípio que veio desde a Lei Eloy Chaves, dia 24 nós comemoramos o Dia da Previdência Social, que é o dia quando foi criado, em 1923, a Previdência Social, a obrigação do governo federal destinar recursos do orçamento fiscal para o orçamento da Seguridade Social. Porém, o governo não cumpre com essa responsabilidade. Ele faz o contrário, né? Ele tira dinheiro da Seguridade Social através de um mecanismo chamado DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Então, ao invés do governo injetar recursos, que é a obrigação, está prevista na Constituição, artigo 195, que o governo também deve destinar recursos, porque quem está pagando a Seguridade Social são só as empresas e os trabalhadores. Deveria ser toda a sociedade, não somente através dessas contribuições sociais. O governo deveria retirar recursos do orçamento fiscal. Ele não o faz. Ele desvia o dinheiro. Hoje nós temos uma média de 50 bilhões de superávit no orçamento da Seguridade Social. Isso é a média
de 50 bilhões. Esse dinheiro ele é retirado da Seguridade, do orçamento da Seguridade Social, e é utilizado, sobretudo, para pagar juros da dívida pública. Eu gostaria de voltar nessa pergunta, no segundo bloco, mas só também para esclarecer uma outra questão aqui que é relevante para todos nós, né? Porque há muitas vezes assim, a nossa dúvida de onde vem o dinheiro da Previdência, que o governo diz que tem um déficit, tem que fazer uma reforma e etc. Só lembrando que, pela Constituição Federal, existem tanto o orçamento fiscal, aquele que faz a arrecadação e os gastos do governo, e especificamente o orçamento da Seguridade Social, que o Constituinte de 88 fez questão de deixar separado. Perfeito. Né? E aí, como o doutor Roberto está colocando, se eu estiver errado aqui, o senhor me corrija, doutor, o governo também é patrão, seja federal, estadual, municipal, como empresa. Perfeito. Como toda empresa e seu empregado contribuem para a Previdência, o servidor público e o seu empregador deveria contribuir. Perfeito. Do servidor público, a retenção. E o empregador, que é o governo, não tem havido esse recolhimento para a Previdência, ou seja, repassa para lá porque isso é da Previdência. Desconta e não paga. E não recolhe, né? Não recolhe. E aí, além disso, a previsão é que do orçamento fiscal que é separado, deveria haver um aporte de recursos para o orçamento da Seguridade Social, correto? É. E que não há, o governo não faz. É importante que nós não podemos confundir regime geral de Previdência Social com os regimes próprios de Previdência Social que estão previstos lá no artigo 40 da Constituição Federal. Sim. Os regimes próprios, eles têm uma lógica totalmente diferente. O que custeia os regimes próprios de Previdência Social é exatamente o orçamento fiscal, as contribuições previdenciárias, que são descontadas dos servidores, que recolhem atualmente, a não ser servidores federais que ingressaram depois de fevereiro de 2013, eles recolhem sobre a totalidade da sua remuneração, inclusive os aposentados, servidores públicos que ganham acima do teto do INSS, continuam contribuindo para o regime próprio, e o governo, ele também, a partir de dezembro de 2003, a emenda 41 obrigou o governo também a passar a contribuir para os regimes próprios de Previdência Social. Então, veja, isso é regime próprio. E nós temos o regime geral, que nós estamos tratando aí do INSS. No regime geral, também o governo deveria retirar recursos do orçamento fiscal e destinar para a Seguridade Social. E isso ele não faz. Não tem feito, né? Não tem feito. E essa questão da contribuição do servidor público, a União, pelo menos, tem cumprido com essa responsabilidade. A partir da Lei 11.053 de 2004, ela tem pago a contribuição patronal, mas isso a partir de 2004. Ou seja, tem para trás aí tem um déficit aí anterior que não cumpriu. Eu vou pedir licença para a gente parar um pouquinho, nós vamos fazer uma pausa para o nosso tradicional café e lembre-se, você é o nosso quarto convidado de hoje, através das nossas redes sociais. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Advocacy, hoje buscando estabelecer princípios técnicos e legais para se ter uma boa conversa sobre a reforma da Previdência. Se você tem dúvidas, sugestões ou críticas, envie sua mensagem para o WhatsApp 31 98 027 0984 e nós vamos conversar. Mas voltando aqui ao bloco, queria perguntar aqui para o doutor Roberto, qual a real situação da Previdência Social quanto ao seu equilíbrio fiscal, doutor? Olha, como nós dissemos, se nós formos utilizar os gastos que temos de benefício previdenciário e nós utilizarmos só a arrecadação de contribuição previdenciária que incide sobre a folha e que nós pagamos, o sistema está deficitário. Quando nós vamos observar a Constituição Federal, que diz que a Previdência é apenas uma das políticas de seguridade e que ela tem essa diversidade de fonte de custeio, nós não temos déficit. Nós temos, muito pelo contrário, nós temos superávit. Esse superávit, como eu disse, na média de 50 bilhões de reais por ano, que aconteceu sempre. Ano passado nós tivemos realmente um prejuízo na Seguridade por conta da crise econômica pela qual o país atravessa. Mas é uma questão totalmente circunstancial. Então, eu posso continuar, eu diria até para o telespectador que é menos versado na matéria, como nós tivéssemos dois potes, um com despesa, o outro com receita.
Então, na despesa está o pagamento de aposentadoria, está os auxílios e os benefícios que são feitos para a saúde, afastamentos, impedimentos de trabalho. E aqui na Receita está o desconto que cada servidor e cada trabalhador coloca nesse pote, cada patrão coloca ali no pote, e o governo, que deveria colocar também nesse pote para fazer frente a essa receita, ele não coloca. E, além do mais, através de uma previsão constitucional, uma sigla DRU, e era muito bom que o povo começasse a entender, desvinculação das receitas da União. Ele começou com 20%, 25%, hoje está em 30%. Então, naquilo que o governo não coloca, ele ainda tira 30%. Ou seja, como que vamos ter, então, o equilíbrio dessas contas previdenciárias? O sistema da Previdência é o pagamento de aposentadorias e benefícios, o SUS, atendimento de saúde, e os benefícios como Bolsa Família e tal. Então, está faltando o dinheiro não por culpa do trabalhador, não por culpa do sistema. O sistema é bom, mas o governo não está cumprindo a parte dele. Isso é bom o telespectador saber. Agora, também lembrando, doutor, a DRU, essa desvinculação da Receita da União, é uma previsão legal, o governo tem autorização legal para fazer isso, e como diz, é uma desvinculação, ou seja, não está mais vinculado à Receita, então ele pode fazer uma aplicação numa outra despesa, né? Porque aí ele está autorizado por lei, correto? Essa é uma anomalia total, Sim. Porque se a Constituição ela criou tributos para financiar exatamente previdência, assistência e saúde, tem lógica o governo aprovar uma medida para retirar 30% agora, como o doutor colocou, 30% dessas fontes de custeio e dizer que o sistema é deficitário. Eles têm que acabar com essa DRU. Isso que tem que ser discutido. Foi feita uma CPI da Previdência, o presidente foi o senador Paulo Paim, foi contabilizado que de tudo que foi desviado da Seguridade Social, corrigido pela Selic, isso representa R$ 1 trilhão e 400 bilhões de reais. 1 trilhão e 400 bilhões. Então, isso interfere negativamente no orçamento da Previdência? Totalmente. E o senador, nessa CPI, que não pôde obter resultados práticos por forças políticas, ele também indicava que a DRU teria que ser retirada para ter esse equilíbrio da Previdência. O orçamento previdenciário estaria perfeito. Bastaria o governo sensibilizar e retirar essa DRU. É um dos nossos argumentos. Doutor, tá bom, aí tá retirado, tem previsão legal. E para onde que vai o dinheiro que é retirado em razão da DRU? Esse daí é aplicado em uma caixa preta, ele é aplicado em outras receitas, não tem a determinação e nós não sabemos, é uma caixa preta. Olha, nós temos aí um claro interesse do mercado financeiro em amesquinhar, em apequenar com a Seguridade Social. Porque o que acontece? Quanto mais dinheiro for retirado da Seguridade Social, mais dinheiro vai ser destinado para a maior despesa que hoje o Orçamento Geral da União tem, que hoje representa 45% de tudo que é arrecadado de tributos federais, que são pagamentos de juros da dívida pública. Então, o grande interesse do mercado financeiro, além das pessoas contratarem planos de previdência privada, é sobrar mais dinheiro para pagar esses juros de dívida pública, amortizar essa dívida pública, que hoje já representa quase 50% de tudo que a gente arrecada de tributos federais. E eu vou complementar, doutor Roberto, dentro do Orçamento Geral da União, nós temos quase 50% para o sistema financeiro. E a Previdência não chega a 25% do total do Orçamento Geral da União. Então, o peso maior do orçamento... Uma dívida que nunca foi auditada. Foi auditado isso daí. Então, o orçamento, maior gasto é com os juros da dívida pública. Doutores, eu volto aqui à pergunta, porque é muito comum a gente... Igual ouve falar em DRU, em déficit da Previdência, uma pergunta e surge daqui, essa dúvida é... Quando nós falamos em dívida pública, nós estamos nos referindo a quê?
É a chamada dívida mobiliária? É o governo que emite títulos para arrecadar dinheiro, para aplicar e depois fica devendo? O que é dívida pública? Isso. O governo toma emprestar. Se alguém que está nos ouvindo aqui perguntasse para os senhores, o governo está tomando emprestado de quem para ele ter que pagar essa dívida pública? Muito boa pergunta. Não foi o tema daqui, mas vou tentar explicar para o público que não conhece. O governo, apenas a União hoje, tem competência de emitir títulos de dívida pública. No passado, estados e municípios poderiam fazer. Então, o governo renegocia a dívida de estados e joga isso para o mercado financeiro internacional e capta os recursos pagando juros acima do que é praticado no mercado. Então, essa dívida, ela vem sendo retirada dos orçamentos da Previdência na base de 30%, e ela vai praticamente canalizada para aí. Embora seja uma caixa preta, nós não temos a certeza absoluta. Ou seja, o governo toma dinheiro emprestado, não pagou alguma dívida, emite títulos e vai no orçamento da Previdência e tira dinheiro para pagar dívida que ele assumiu. De juros de dívida pública que são considerados os mais elevados do mundo. Né? Eu acho que só pagam os juros, né? Não está nem pagando. Nem amortiza. Nem está amortizando. Nós temos o telespectador que tiver interesse, ele entrar num site Auditoria Cidadã, que é a presidente Maria Lúcia Fatorelli, que é uma auditora da Receita Federal aposentada, que ela já fez um estudo que essa dívida já foi paga 10 vezes. E a Constituição determina que essa dívida pública deveria ser auditada, porém ela nunca foi auditada. Nós já pagamos 10 vezes essa dívida pública. Eu gostaria de complementar, eu também faço parte da Auditoria Cidadã da Dívida, então conheço isso profundamente. Foi feita a CPI, foi feito um estudo no Equador, foi feito na Grécia, a origem é a mesma. O sistema financeiro internacional é que se beneficia sempre. É difícil. Bom, mas além dessas, assim, quando nós discutimos esse equilíbrio das contas da Previdência Social, há também também os particulares, as empresas, os contribuintes individuais também deixam de fazer esses recolhimentos obrigatórios. Quer dizer, tem essa má gestão do governo, tem toda a situação de dívida, de desvinculação das receitas, etc. Mas também os particulares deixam de pagar, na verdade, um tributo, porque a Previdência não é facultativa. Todos nós, se eu tenho um vínculo de emprego, se eu presto serviço, tem que fazer recolhimento previdenciário, correto? Isso é um tributo, é um imposto, né? Então, o particular também acaba deixando de pagar. Isso significa muito que, assim, quem são esses grandes devedores que nós ouvimos falar todo dia que tem a Previdência Social? Isso é muito bom você colocar, apesar que tecnicamente não é considerado um tributo, é uma contribuição para fiscal, mas de qualquer forma ele vai financiar toda a parte social. Desculpa, doutor, assim, é uma contribuição, é compulsório. Compulsório, não tenha dúvida, é apenas por definição acadêmica. Exatamente. Mas de qualquer forma, existem hoje os 20 maiores devedores da Previdência Social, algumas empresas que não estão mais ativas. Eu posso citar o caso da Varig, da VASP. Nós temos os maiores bancos nacionais, inclusive os estatais. Eles devem, não pagam e praticamente não são cobrados, ficam aguardando os famosos refis que só vão beneficiar quem está deixando de pagar. Ou seja, nós temos aí alguns setores grandes, importantes, né? Empresas que já faliram, né? A gente viaja por aí e acompanha muitas vezes. Tem sucatas de avião de VASP e Varig parados por aí e não se... assim, quem vai pagar? Ou seja, esse dinheiro não vai mais entrar nos caixas da Previdência, né? Provavelmente não há grandes devedores. Mas nós vamos fazer mais um breve intervalo aqui, um rápido intervalo para organizar as nossas ideias, tomar água e voltamos já. Quer fazer o seu advocacy? Então envie um e-mail para advocacy@redesuper.com.br. Já estamos de volta com as ideias hidratadas, conversando com o Dr. Roberto de Carvalho Santos, advogado, presidente do IPREV, e o Dr. Maurício Prado, que é auditor aposentado da Receita Estadual. Hoje buscando princípios técnicos e legais para termos uma boa conversa sobre a reforma da Previdência. Lembrando que todos os nossos programas estão no portal da Rede Super e também no YouTube.
Quer conversar conosco? Então mande um WhatsApp para o número 31 98 027 0984 ou através das nossas redes sociais. Você é o nosso quarto convidado de hoje. Mas voltando aqui, doutor Maurício, quem são os grandes devedores da Previdência? A gente havia comentado aqui sobre esses grandes devedores da Previdência e que esses devedores estão deixando aí um déficit pelo caminho, um prejuízo para o sistema previdenciário, né? Considerando que tem devedores de governo e considerando que tem devedores das empresas, o senhor citou aqui alguns setores, certo, né? Isso mesmo. Você citou alguns setores aqui que são devedores da Previdência e números expressivos, né, doutor Roberto? Nós temos aqui, os primeiros devedores da Previdência é a Varig, deve 3,8 bilhões de reais, recuperação remotíssima de receber esse valor. A segunda é uma empresa que todo mundo já conhece, está envolvida nos escândalos aí da Lava Jato, né? Uma empresa de frigorífico que deve 2,3 bilhões de reais. E a terceira é a VASP, que deve 1,9 bilhões de reais. Hoje nós temos 426 bilhões inscritos em dívida ativa. E anualmente o Brasil perde 56 bilhões de reais de arrecadação de contribuição previdenciária. Porque o sistema de arrecadação ele é falho. Hoje nós temos pouquíssimos auditores fiscais vinculados à arrecadação previdenciária, são pouquíssimos. Houve um desmantelamento quando foi criada a Super-Receita. Antes existia o INSS, era responsável pela fiscalização, e isso em 2006 acabou. E a contribuição previdenciária ela foi deixada de lado. Hoje nós temos nem mais do que 100 auditores da Receita Federal que cuidam de contribuição previdenciária. Quer dizer, uma perda, segundo o Tribunal de Contas da União, de 56 bilhões de reais a título de sonegação por ano. Por ano. Eu vou complementar essa informação. Essa reforma da Previdência, se fossem sanadas todos esses desvios, tanto aquela DRU que nós já citamos no bloco anterior, quanto a cobrança efetiva dessas empresas que deixam de recolher, elas vão até quebrar. Só que o passivo, elas vão junto com elas. Então, hoje nós temos, junto à Procuradoria da Fazenda Nacional, no máximo 4% da dívida ativa consegue ser efetivada. Os outros apostam nas saídas políticas, como tivemos um refis recentemente, em que se perdoaram os juros e o principal sendo parcelado em até 120 parcelas. Quer dizer, olha só, nós vamos ter aí gente para pagar, perder de vista, e o dinheiro não vai entrar no caixa da Previdência. Então, se fortalecermos a fiscalização, conforme ele diz, que hoje nós temos um número insuficiente de fiscais que cuidam da Previdência, vai ser difícil correr atrás para recolher. O senhor citou aí duas empresas que já faliram, que é a Varig e a VASP. Ou seja, esse dinheiro é irrecuperável. Irrecuperável. Esse prejuízo a Previdência não recupera? Não recupera. Existe uma estimativa, né? Hoje o governo ele tem, como foi muito bem colocado, recuperado apenas 4% ao ano desses 426 bilhões de reais. Ou seja, todo ano só recupera do que deveria arrecadar 4%. 4%. Não vai fechar e aí a conta, nós né? temos um problema sério com a questão do refis, que todo ano e ano são lançados, hoje 3 em 3 anos, a depender aí de medida provisória, por aí vai. Há um estímulo à sonegação, inclusive a apropriação da contribuição do trabalhador. Nos últimos 4 anos foram descontados 126 bilhões de reais dos trabalhadores e não foi repassado para a Previdência. Isso é crime, essas pessoas tinham que estar na cadeia. Ou seja, os refis é um programa de refinanciamento da e com dívida perdão que as de empresas... juros, multas, para o pagamento dessas dívidas. E esse número me escandalizou quando eu estive participando na CPI da Previdência como colaborador. 126 bilhões de reais foram descontados do trabalhador e não foi repassado para a Previdência. Isso se chama crime de apropriação indébita previdenciária. Exatamente. O trabalhador, o servidor público, paga em dia. Ele é recolhido diretamente na fonte, vai para quem deve repassar, ou é a empresa, ou é o governo. E as grandes empresas particulares, elas não repassam, o governo não repassa,
vai ter que faltar dinheiro. Agora, o senhor mencionou aí que é descontado, aí quer dizer, todo empregado ele recebe o seu olerite, seu comprovante de salário ali, vem lá os descontos, lá está a Previdência. Aproveitando aqui, nós já discutimos aqui umas 2 vezes a reforma trabalhista. Tem algum reflexo, sim, de uma reforma trabalhista no eventual reforma da Previdência ou até mesmo da reforma da Previdência nos direitos do trabalhador? Algum reflexo nisso? Perfeito, tem vários reflexos. A reforma trabalhista ela já está impactando negativamente na arrecadação previdenciária. Por exemplo, foi criada a figura do contrato intermitente, do trabalhador intermitente, sim, que é aquele que ganha menos de um salário mínimo. Né? Se ele trabalha, por exemplo, durante 3 horas... Aquele que vai convocado, à medida que convoca, vai lá e trabalha. Exatamente. Né? Se ele não complementar a contribuição para chegar a pelo menos um salário mínimo, aquele tempo não vai ser computado para a aposentadoria dele. Então, isso, se ele ganha, por exemplo, R$400, ele teria que fazer uma complementação para chegar num salário mínimo e a empresa pagou, o trabalhador descontou e isso não vai gerar reflexo nenhum para ele. O estímulo também da terceirização, que como nós sabemos, há um grande número de acidentes de trabalho no âmbito da terceirização, então isso aumenta os gastos com benefício por incapacidade e também a sonegação é muito grande no âmbito da terceirização. Ou seja, é bom complementar que no sistema de seguridade, esse mesmo trabalhador vai ter que ter acesso à saúde pública, ele vai ter que ter o benefício de afastamento por qualquer motivo de saúde. Então, a receita vai ser diminuída e o direito não vai poder ser abastecido. Doutores, se pensarmos aí, tem uma reforma que está sendo planejada, arquitetada, e críticas, pessoas a favor e etc. Tá? Na avaliação de vocês, essa é uma reforma, eu não sei se é contra toda a reforma, se parte dela, mas ela é uma reforma que não atende a necessidade do Brasil, porque também não reflete uma realidade que vem sendo dita como pano de fundo para fazer essa reforma. Mas feita essa reforma, assim, quais prejuízos do dia a dia, quanto ao auxílio por afastamento de saúde, aposentadoria e outros que nós recebemos assim, no cotidiano, que essa reforma pode trazer para a população? Ou seja, há algum prejuízo que ela vai trazer para a população, caso seja efetuada? O prejuízo vai ser contundente, né? Como eu disse, hoje o regime geral de Previdência Social é o maior sistema de distribuição de renda em vigor no Brasil. O trabalhador rural, aquele pequeno produtor rural, o meeiro, o parceiro, ele vai ter que recolher pelo menos 15 anos de contribuição. Hoje ele não é obrigado a recolher. Então isso vai gerar miséria, vai gerar êxodo rural, porque não há investimento também na educação previdenciária. Né? Não vai chegar a esse trabalhador rural que ele vai ter que passar a recolher. E quando ele tiver 60, 65 anos, ele não vai se aposentar. Como que esse trabalhador rural vai sobreviver? Então tem a questão do rural, que vai passar a ser obrigado ao recolhimento. Aposentadoria, 62 anos para a mulher e 65 para o homem. E isso vai só aumentando de acordo com a expectativa de sobrevida da população brasileira. Então os mais jovens não vão conseguir se aposentar. Há um estudo que o Instituto fez, que a PEC 287, se ela for aprovada, os jovens hoje que têm 16, 17 anos, a previsão deles se aposentarem na faixa de 78 anos, com o aumento dessa idade mínima de acordo com o aumento da expectativa de sobrevida da população brasileira. Também todos os benefícios serão reduzidos no seu cálculo. Se alguém ficar inválido, ela não tem mais direito a 100% da média, vai ser 70% da média. A aposentadoria especial, para quem trabalha em área perigosa, vai acabar. Então, o professor de ensino fundamental vai ter que ter no mínimo 60 anos e essa idade mínima também vai só aumentando. Ou seja, a previdência a médio e longo prazo, ela vai ter benefícios praticamente inalcançáveis. As pessoas elas só vão se aposentar por adoecimento, porque os demais benefícios elas não vão conseguir completar os requisitos. Existe também outros aspecto muito doloroso. As pensionistas, perfeito, as pensionistas, elas estarão restritas até 50% do que o titular recebia, sendo permitido a ela agregar 10% por cada filho menor. Ao ele chegar aos 21 anos, a renda familiar vai diminuir. Quer dizer, já diminui
dando apenas 50%. E não vai ser possível acumular a aposentadoria. E não pode acumular, a não ser limitado a 2 salários mínimos. Só lembrando que a olha os prejuízos. Normalmente é a companheira, a esposa, ou o contrário, do contribuinte, né? Isso. Assim, o marido contribui para a Previdência. Assim, na ausência dele, quando ele vier a faltar, a esposa ou a companheira tem direito, como pensionista, de continuar recebendo o benefício. Perfeito. Quer dizer, isso teria uma redução? Total redução, quer dizer, hoje vai chegar a 50% do que o titular ganhar. E vai dar o benefício, olha, quando você tiver filho pequeno, 10% para cada menino, limitado até 100%, evidentemente. Se tiver mais filhos, não recebe. Isso incorre num problema, né, doutor? Porque, assim, normalmente a pensionista já são pessoas mais velhas, digamos, já com mais de 60, a renda da 60. família. É a renda da família que já não tem filho menor de idade. Se ela não tem direito à pensão, ou pelo menos os termos hoje, a tendência é que essa pessoa tenha uma renda per capita, uma renda familiar cada vez menor. Diretamente, né? Redução da renda familiar. Não, e o que foi, muita gente fala, né? Quando a gente paga a contribuição previdenciária, a gente paga também para o pensionista, para os nossos dependentes. Então, agora, se a pessoa já for aposentada, ela não vai poder receber a aposentadoria junto com a pensão. Ela vai ter que optar ou entre aposentadoria ou entre pensão, a não ser que seja até 2 salários mínimos. Entendi. Agora, uma pergunta curiosa aqui que nos ocorre. Digamos que, tá bom, então a Previdência não se reformou e quebrou a si mesmo. E se eu, como contribuinte da Previdência, e de onde vou receber esse dinheiro, o governo vai me garantir esse dinheiro? Se num dado momento o governo chega e fala, olha, a Previdência quebrou, não é mais possível, vamos pensar aqui numa situação quase que inimaginável, né? Vai ser assegurado ao contribuinte que, digamos, durante 20 anos, 30 anos contribuiu com a Previdência? O governo garantiria isso? Olha, a Constituição diz que a União é responsável, e a 8.212, que é a lei que regulamenta, a União é responsável subsidiariamente pelo INSS. Então não existe essa possibilidade da Previdência quebrar. Se não houver recursos no Caixa da Previdência, a União ela tem que retirar recurso do orçamento fiscal para repor essa insuficiência. Tá? Então, essa questão da Previdência quebrar é mais um terrorismo que o governo tenta fazer, até porque ele deve muito para a Previdência, o maior devedor da Previdência é o próprio governo. Então, ele tem muito o que repor daquilo que foi desviado. Eu vou complementar, porque se o governo cumprisse a parte dele e deixasse de recolher 30%, o superávit estava eterno. Esse modelo, ele se autofinancia. Eles querem mudar, não é verdade que é deficitário, não é. Os números não mentem, estão disponíveis nas redes sociais todos os dados no CIAF, que é o Sistema de Administração Financeira do Governo Federal. Doutor, talvez se retirasse a DRU já seria o suficiente, né? Mas nós estamos chegando aqui no final, eu queria fazer uma pergunta aqui para responderem de uma forma assim, bem rapidinho para a gente aproveitar. Tudo bem, a reforma talvez não seja nesses termos, essa conversa do déficit talvez não seja procedente, mas há necessidade de alguma reforma na Previdência? Há algum ajuste a ser feito? Em rápidas palavras, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo. Rapidamente, nós temos que eliminar uma série de renúncias fiscais, desonerações tributárias injustificáveis. O governo abre mão de arrecadar tributo sobre a folha de salário para determinados setores da atividade produtiva. Isso tem que ser proibido. Não tem sentido você desonerar a folha de salário se você está dizendo que o sistema está deficitário. Proibir de refinanciamento, colocar na cadeia quem desconta a contribuição previdenciária e se apropria, porque isso é crime, ou pelo menos você tem que iniciar uma ação fiscal de forma imediata. Nós temos outras questões, acabar com a desvinculação da Receita da União e fazer algumas reformas em direitos. Eu vou dar um exemplo aqui. Até hoje nós temos a filha do militar, que tem direito à pensão, mesmo que casada. Muitos falam solteira, mas não. A filha casada, ela tem direito à pensão, independentemente de qualquer idade. Nós precisamos criar alguns limites de idade. No caso do servidor público civil, já tem 60 anos de idade para o homem e 55 para a mulher. No militar não existe idade nenhuma. Então nós precisamos alterar algumas regras que ainda são realmente injustas, que geram uma solidariedade, que eu vou usar um termo acadêmico, mas é uma solidariedade invertida, ou seja, é um Robin Hood às avessas,
em alguns sistemas de... E, por exemplo, a previdência do parlamentar, ela ainda existe. Ou seja, nós temos alguma reforma para fazer. Os políticos, eles têm a previdência. É muito importante falar sobre a reforma do parlamentar, porque eles vão votar para os outros, porque a deles está garantida. Ou seja, nós temos aí uma situação de desequilíbrio até na discussão da reforma da Previdência. E desculpa, o nosso tempo aqui acabou, nós temos aqui, eu acho que dá programa para um ano inteiro essa reforma da Previdência. Com certeza. Né? Queria agradecer ao doutor Roberto pela sua boa vontade, doutor Maurício por estar aqui conosco participando. Pois é. Quem sabe nós não voltamos aqui ainda para falar da reforma da Previdência. Estamos dispostos. Antes de termos a votação da reforma da Previdência, né? Nós chegamos aqui ao fim dessa conversa, mas o assunto continua nas nossas redes sociais. Participe conosco, persevere e até o próximo Advocacy. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.